Há uma série de cenas que chamaram bastante atenção, inclusive da imprensa internacional. Vocês conferem um lugar de destaque atribuído à primeira-dama Janja da Silva. A gente vê o Lula, ele tem à direita dele o chefe de Estado do governo da Índia, o Modi, que foi o antecessor dele como anfitrião. À esquerda do Lula, agora sumiu da imagem, o presidente da África do Sul. E atrás, logo atrás, onde estão os ministros de Estado, estão ali Fernando Haddad, ministro de Estado da Fazenda, Janja, e ao lado direito de Janja, nas primeiras imagens vocês talvez ainda se lembrem, está o chanceler Mauro Vieira e o assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim. Sim, aí vocês têm a composição. Já a delegação brasileira, Janja entre os ministros de Estado, Daniel Hittner. É curioso, William, que a Janja colocou o governo numa situação muito embaraçosa com aquela ofensa disparada contra Elon Musk, né? Você veja que Lula tem tido uma postura muito correta, inclusive, depois da vitória de Donald Trump, dizendo o seguinte: nós temos capacidade de trabalhar em conjunto, o que nós até duvidamos, né, cá entre nós. Mas publicamente é essa versão. E aí Lula diz o seguinte: da minha parte, ou do governo brasileiro, não sairá nenhuma provocação. Bom, em questão de dias, a gente viu a provocação saindo diretamente do Palácio da Alvorada. Então, e o pior, ainda teve ministro aqui do governo Lula. Sabe que tem dois tipos de ministros aqui. Ministros que foram até para a rede social puxar saco e dizer que Janja expressou uma coisa que estava entalada nas nossas gargantas. E teve ministro, que aí não pode falar publicamente, dizendo o seguinte: poxa, mas o presidente deixa ali a Janja numa redoma e não consegue fazer com que a gente possa dizer coisas que precisam ser ditas e ser aconselhadas. Entre elas, essa presença dela, muitas vezes, acima do que deveria ser, né? Porque ela não tem cargo no governo, então ela não poderia participar de certas coisas que ela participa. Eu acho que eu dirijo a você a pergunta, Thaís, porque você é sempre tão preocupada com as questões de institucionalidade. Agora, veja, numa entrevista recente que a primeira-dama deu, a nossa colega Débora, foi exibida aqui na CNN na semana passada, ela criou para o comandante da aeronáutica uma situação institucional das mais complicadas. Quando ela diz que é irresponsabilidade permitir que o chefe de Estado brasileiro, o presidente da República, suba naquele avião, no A319, há uma curiosidade: o atual comandante da aeronáutica foi piloto desse avião durante muito tempo. Ele pilotou presidentes da República nesse mesmo avião. Hoje ele é o comandante da aeronáutica que opera esse avião. Aí vem a mulher do presidente e diz: o senhor está colocando em risco a vida do meu marido cada vez que ele sobe nesse avião. Isso não é um problema da Janja e do seu marido. Isso é um problema institucional. Ela está dizendo para a Força Aérea Brasileira, que opera o avião do presidente, que a Força Aérea Brasileira coloca o presidente em risco de vida? William, essa confusão institucional da Janja, ela já se institucionalizou, vamos dizer assim. Gostei dessa saída no governo. Institucionalizou a desinstitucionalização. Exato. Assim, nessa entrevista que ela deu a Débora Bergamasco, a Débora faz exatamente essa pergunta a ela, né? Você não tem cargo. Então, ela diz assim, ela justifica dizendo que quando ela está presente, ela está levando a voz de muitas mulheres, ela está levando a voz dos grupos que ela representa. Então, a gente aqui tem um papel de dizer, não é institucional, né? Tanto que ela é a única. Ela estendeu o convite às primeiras damas, mas pouquíssimas foram à reunião de cúpula hoje, acompanhando os maridos. A própria Brigitte Macron não foi à reunião, elas que ficaram amigas ali, inclusive por causa da Copa do Mundo, não, como chama o outro negócio? Olimpíada. Desculpe. Me deu um branco na cabeça aqui. Mas, falando sério aqui do ponto de vista institucional, toda vez que um país abre mão de um valor institucional, eu acho que há uma perda. É uma perda que a gente não vai sentir agora, a gente não vai entender agora, mas é uma perda que vai se acumulando e o Brasil tem feito isso reiteradamente. Acho que a Janja, o papel que ela institucionaliza como uma coisa importante da presença dela, aos poucos talvez cobre o seu preço lá na frente.
Bom, deixa eu ir adiante então. Não sei se a Janja vai participar da série de reuniões bilaterais que estão marcadas entre o presidente brasileiro e alguns dos que estão lá. Entre eles, Joe Biden, está saindo da Casa Branca, e o presidente chinês Xi Jinping. Ele deixou claro no G20 a intenção dele de ampliar investimentos com países como, por exemplo, o Brasil. Vamos a essas questões agora, confira. No discurso desta segunda-feira, Xi Jinping citou o Plano de Desenvolvimento Mundial Chinês de 8 ações, ancorado em investimentos por meio da nova Rota da Seda, com foco nas nações emergentes. Falou também da decisão unilateral de zerar as tarifas alfandegárias para todos os PMDS, países menos desenvolvidos, assim definidos pela China. Na quarta-feira, Xi Jinping se reúne com o presidente Lula em Brasília. Segundo apurou a CNN, serão assinados diversos acordos que buscam aumentar a cooperação em áreas como infraestrutura e indústria, principalmente nas áreas automotivas e de tecnologia. Antes, porém, nesta terça-feira, Lula se reunirá com o presidente americano Joe Biden. Biden, que chegou no domingo ao Brasil, foi o primeiro presidente americano a sobrevoar a floresta amazônica e anunciou um aporte de 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. Porém, o futuro do compromisso da Casa Branca com a questão ambiental no Brasil é incerto após a eleição de Donald Trump. Na terça, Biden vai lançar um plano de cooperação em energia limpa com o Brasil, segundo informou a Assessoria de Segurança Nacional americana. Visando os emergentes, Biden também planeja anunciar uma contribuição recorde de 4 bilhões de dólares para um fundo do Banco Mundial destinado a países mais pobres. Apesar das relações marcadas por disputas geopolíticas, Biden e Xi Jinping se encontraram no sábado no Peru durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, pouco antes da participação no G20. Ambos disseram que foi um encontro sincero, profundo e construtivo. No Peru, Xi Jinping aproveitou para inaugurar o maior porto comercial da América do Sul, construído por uma empresa chinesa como parte da nova Rota da Seda, marcando um avanço significativo da influência do país oriental na América Latina. Rubens, nós estamos diante aí do dilema brasileiro da atualidade. O presidente americano que teve agora na Amazônia e está saindo do cargo. Trump entra com um time absolutamente composto de gente que são extremamente duros, para dizer o mínimo, em relação à China, que inaugura no Peru um porto importantíssimo, mexeu bastante como que os americanos veem a presença da China aqui nessa parte do mundo. O Brasil, como é que está se dirigindo nesse dilema? Eu acho que o Brasil está querendo se equilibrar entre os dois lados. Eu acho que ele não tem alternativa. Eu acho que nessa reunião com o Biden e nessa reunião com o Xi Jinping vai ficar claro isso. Nós estamos dentro de um mundo cada vez mais dividido, com tensões cada vez mais crescentes entre os Estados Unidos e a China. O Trump vai agudizar isso, vai acelerar esse processo, e para o Brasil não há alternativa senão ficar jogando dos dois lados. Eu acho que nós vamos fazer algum gesto em relação à China. Não acho que a gente vá aderir à Rota da Seda, mas alguma coisa em relação à infraestrutura deve sair, porque é do nosso interesse chegar a esse porto de Xangai. Isso vai mudar totalmente o transporte marítimo de produtos da América Latina e do Brasil para a Ásia e para a China em especial. Então, eu acho que nós não temos outra saída senão ampliar a relação política, econômica, comercial com os Estados Unidos e a nossa relação econômica, comercial com a China. A gente saberá resistir, sobretudo, a toda a espuma que é criada? Por exemplo, a gente vê como aconteceu com a Janja. Isso ofusca um bocado de discussões sérias. E nós estamos diante de uma discussão seríssima em relação a Brasil e China. Nós vamos conseguir escapar da espuma da internet? Eu acho sim, olha.
Bom, em primeiro lugar, a Janja ela fez política externa, né, ao atacar o Elon Musk e acho que de forma impensada e despreparada. Agora, sobre essa questão de Estados Unidos e China, eu concordo que o Brasil tem de ter boas relações comerciais, econômicas, de investimentos com Brasil e China e com a União Europeia e com tantos outros países quanto for possível. Não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu acho que nas questões estratégicas para Estados Unidos e China, o Brasil tem se alinhado com a China. Nas questões da Rússia, do Irã, nas questões do dólar e dos BRICS, essa forma de atuar nos BRICS. Eu acho que isso é desnecessário e ruim para o Brasil. Acho que o Brasil pode, e como tem sido recipiente, destinatário de um grande volume de investimentos da China ao longo de tantos anos, e tem sido um grande parceiro comercial da China ao longo de tantos anos, passando aí por Jair Bolsonaro, por Fernando Henrique Cardoso, por Michel Temer. Então, acho que o Lula está pagando um preço alto demais e desnecessário por essa relação, que deve ser mantida, é muito boa, mas não precisa fazer esse alinhamento, que é um alinhamento contra o Ocidente. Agora, o que eu acho que vai ser interessante de ver a partir de janeiro é se o Trump e o governo Trump vão empurrar mais ainda o Itamaraty, o Palácio do Planalto, para próximo da China, porque a tentação, entre aspas, dos chineses tem sido muito grande. Ontem, na Folha de São Paulo, Xi Jinping escreveu um artigo de opinião grande, né, em que ele cita Cecília Meirelles, ele cita Machado de Assis, não foi ele que escreveu provavelmente, mas ali é um approach ali quase irresistível, ainda mais num contexto de animosidade do Brasil com os Estados Unidos a partir de janeiro. Ele cita, isso eu achei muito curioso, fofinhas capivaras. O Xi Jinping, você imagina, Xi Jinping escrevendo isso, cita a bossa nova, cita o samba. Eles têm os koalas, nós temos então, assim, de certa maneira, a partir de janeiro, eu, pelo menos, vou achar interessante ver se essas animosidades, Janja, Marco Rubio, Trump com Lula, de alguma maneira, vão empurrar a gente mais ainda para próximo da China. Daniel. Eu acho curioso esse ponto que o Caio está mencionando, mas acho que uma coisa que a gente provavelmente vai sentir falta na passagem do Xi Jinping para Brasília, na quarta-feira, uma visita de Estado oficial, talvez a mais importante de forma bilateral, para além, à margem do G20, é a ausência de um novo projeto estruturante ou estruturador dessas relações Brasil-China. Lá nos anos 80, 90, quando eram incipientes, a gente teve o desenvolvimento conjunto de satélites, que era incipiente para os dois países. E as relações comerciais vão muito bem. Há 15 anos, o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Mas o que a gente não tem é um grande projeto que alavanque as relações, que coloquem as relações Brasil-China num outro patamar. Pode ser uma ferrovia bioceânica, como possivelmente está na cabeça do embaixador Rubens Barbosa, ou alguma coisa que coloque isso no outro patamar, porque a gente vai ter acordo abrindo o mercado chinês para uvas, para sorgo, para gergelim, não é isso que vai colocar a relação num outro patamar. Eu só me lembro de uma coisa que o pessoal que trabalhou aqui no marco regulatório das PPPs e das concessões, que está em prática, foi lá de 2004, me ensinou uma coisa que diz o seguinte: sempre que um governo sempre que um projeto de infraestrutura não tem viabilidade, a solução mais fácil para o governo é aventar a possibilidade de, não, a China vai construir, a gente vai fazer uma parceria para a China construir. E que nós podemos esperar dos chineses e dos seus interesses, Thaís, para encerrar essa parte da nossa conversa? Que os interesses da China sejam sempre absolutamente prioritários em qualquer lugar que eles estejam. Disso eles não vão abrir mão, né? Nem curtindo o Machado de Assis e as capivaras fofinhas, né? Do Brasil. O interesse deles é sempre prioritário e não é assim só na relação com o Brasil, é na relação com qualquer país, com qualquer empresa, com qualquer setor. E eu sempre cito, é isso que o Daniel coloca, né, da mudança de patamar, né? São 50 anos numa relação em que o Brasil começou mandando grão e continua mandando grão.
A diferença é que hoje a gente manda o grão e compra altíssima tecnologia da China, né? E compra produtos manufaturados da China muito mais elaborados do que aqueles que a gente faz aqui, né? Então, nós não conseguimos mudar de patamar. Eles conseguiram mudar de patamar na relação comercial com o Brasil. Nós não. Claro que a gente manda um volume gigantesco para eles. A gente é o principal fornecedor de soja, de minério de ferro, e essa relação é robusta. Proteína agora, enfim. E é uma relação robusta, né? É uma pauta que tem ali uma relação robusta, mas essa mudança de patamar dificilmente vai acontecer num prazo suficiente para o Brasil se beneficiar disso como a gente gostaria.